Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, digníssimo presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal e relator desse recurso extraordinário, excelentíssimas senhoras ministras, componentes deste egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros que compõem esta egrégia corte, recebam os meus cumprimentos, os cumprimentos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e relatar a minha honra e também a minha enorme responsabilidade por estar nesta tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal. É uma honra e uma enorme responsabilidade para qualquer advogado e para mim essa honra se aplica e a responsabilidade também por falar em nome de milhares de integrantes do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e por vir aqui defender na condição de amicus curiae uma das finalidades do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que tem entre as suas funções institucionais defender o respeito incondicional aos princípios, direitos e garantias fundamentais que estruturam a Constituição Federal, bem como estimular o debate público entre os vários atores jurídicos e não jurídicos da sociedade civil e do Estado sobre os problemas de violência, da criminalidade e outros temas. Então, é com este intuito que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais pediu e teve honrosamente deferida a sua intervenção como amigo da Corte nesse caso. E procurarei destacar 3 aspectos que, ao ver do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, são relevantes para a discussão da questão. Todos os temas que foram mencionados, e peço desculpas e saúdo o eminente Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em sua sustentação oral, são relevantes sim, mas esta Corte também julgará, e julgará para o futuro, fixará balizas para o caso concreto, não só de temas político-econômicos, obtenção de financiamentos, fixará esses temas em algo que ao Instituto é o que é mais caro, o direito à privacidade, o direito à intimidade estabelecidos na Constituição e que recebeu deste Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário mencionado na sustentação oral do eminente Procurador-Geral da República, 601.314 de São Paulo, o reconhecimento de status constitucional, a proteção dos dados bancários e financeiros como integrantes do direito à privacidade. E, nesse ponto, 3 aspectos serão ressaltados. Além desta natureza constitucional desse direito, o que obviamente não significa impossibilidade de restrições legítimas a esse direito, mas a crescente importância e que cada vez será maior do direito à privacidade, à intimidade, no que diz respeito aos aspectos financeiros e bancários das vidas de todos nós. Isso é um fenômeno da era digital. Há uma desmonetarização da economia. Cada um de nós hoje não paga mais as coisas com dinheiro em nota de contado ou com moedas de metal. Hoje pagamos as coisas encostando um aparelho de telefone celular numa máquina de cartão de crédito, os bancos dão braceletes com chips para os seus correntistas, e em países onde isso está mais avançado, como a Suécia, 1/5 da população, é verdade que é uma população de 10 milhões de habitantes, sequer usa caixas eletrônicos, não trabalham mais com dinheiro, moeda, cédula de papel. Há 4 mil pessoas lá que inseriram chips eletrônicos em suas mãos e que fazem os pagamentos com um simples aceno. Todos esses dados estarão registrados. E, portanto, não me parece exagero dizer que cada vez mais a importância desse direito se avulta. Mais do que um extrato bancário que pudesse representar uma fotografia de um determinado período de nossas vidas, o direito ao sigilo bancário representa um filme de nossas vidas. Certamente, no futuro, nós teremos aí operações registradas diariamente, dezenas de operações de pagamentos feitas ao longo do dia. Então, estamos tratando de algo de extrema relevância para a privacidade e a intimidade dos indivíduos. O segundo ponto mencionado é que, e que se traz à consideração desta Egrégia Corte, é que a referência às decisões anteriores deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, seja nas 4 ações de controle concentrado que foram mencionadas, seja no recurso extraordinário anteriormente mencionado, 601.314, diziam respeito a uma etapa de transferências de informações sobre dados
de sigilo financeiro. Ou seja, a etapa em que as instituições financeiras públicas e privadas poderiam remeter estas informações para a Receita Federal do Brasil, para que a Receita Federal do Brasil pudesse realizar a sua atividade fiscalizatória necessária para a cobrança de tributos. O que se está a discutir aqui neste recurso extraordinário é uma segunda etapa, é um segundo passo a ser dado a partir dessas informações recebidas pela Receita Federal. E é saber se a Receita Federal poderá repassar estas informações para órgãos de persecução penal, para o Ministério Público e para autoridades policiais para a sua atividade investigativa. E aqui me parece haver uma distinção fundamental em termos de proteção da privacidade e da intimidade. É natural que toda concentração de poder tende a favorecer abusos e não podemos desprezar a importância também cada vez mais crescente do chamado poder informacional. O poder de quem detém a informação. Informação é conhecimento, conhecimento é poder. E é por isso, e a Lei Complementar 105 nesse ponto, como já analisada, permitiu essas transferências, porque um Estado que queira ser garante desses direitos e que estabeleça limites jurídicos para que não haja esta indevida concentração de poderes, deve ter no seu desenho institucional uma separação entre os seus órgãos, que de um lado, como órgãos de inteligência, receberão informações, terão o recebimento, o armazenamento, a custódia, o tratamento das informações, mas sem poderes de atingir diretamente a vida do cidadão. E a Receita Federal tem acesso a essas informações. E se o tema for posto e for julgado por Vossas Excelências de modo mais amplo também, envolvendo o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, envolvendo informações fornecidas pelo Banco Central e por outros órgãos estatais, estes são órgãos da administração. Estes órgãos da administração têm o controle informacional, mas não têm o poder de diretamente atingir o cidadão. Por outro lado, o Ministério Público e as autoridades policiais, como órgãos da persecução penal, são órgãos que têm este outro lado do poder, o lado de tomar medidas concretas contra um cidadão específico. E é justamente por terem esse poder de atingir especificamente os investigados, é que não é adequado para um devido controle da privacidade que tenham o mesmo acesso geral ao fluxo de informações. Se eu concentro nos órgãos de fiscalização o fluxo de informações, não lhes dou direito a atingir diretamente o cidadão por medidas de força. A quem eu dou o direito de atingir diretamente o cidadão por medidas de força, não deve-se ter o mesmo acesso ao fluxo informacional, para evitar abusos. Não se está a defender esta separação em obstaculizar a persecução penal. Longe disso. O que se está é apenas a exigir que, para quem tem poderes concretos de persecução, que o acesso mais detalhado, mais restrito, ou a camadas mais profundas de informações que digam respeito à privacidade, passe pela devida intermediação judicial. Que a reserva de jurisdição sirva para, naquele caso concreto de um cidadão que pode concretamente ser atingido, ter verificada necessidade, adequação, proporcionalidade da restrição daquele direito fundamental. Neste ponto, um segundo aspecto diz respeito a que não me parece que seja uma questão terminológica, mas é uma questão de conteúdo, inclusive por essa distinção, falar-se, senhoras ministras, senhores ministros, em simples transferência de conteúdo. Não se está a dizer o conteúdo que era de conhecimento das instituições financeiras foi transferido para a Receita Federal. E agora o mesmo conteúdo será transferido para o Ministério Público. Que isto não seria uma quebra de sigilo, mas que isso seria apenas uma transferência de conteúdo. Os dados protegidos, os dados financeiros, os dados de transações bancárias protegidos, estes dados constituem o direito à privacidade, como já decidido, e o sigilo não é o direito. O sigilo é a garantia de preservar aqueles conteúdos da privacidade
alheios a intromissões de outrem que, por lei, não tenham acesso àqueles elementos. Embora hoje, modernamente, se use a expressão sigilo, numa acepção de que o sigilo é o próprio segredo, é o próprio direito protegido, né? História e etimologicamente, sigilo vem de sigilum, que era o sinete que carimbava, com que os reis faziam os seus selos. O sigilo, o selo, é o selo do anel papal, que cada papa tem o seu sigilo para carimbar e autenticar os seus documentos, mantendo inviolável o seu conteúdo. E transferir o sigilo, ou estender o dever do sigilo, simplesmente evita com que aquele ente que recebe aquelas informações possa repassar para outras pessoas. Mas isso não impede que aquele ente que, por lei, pela Constituição e sem uma intermediação jurisdicional, pudesse receber aquelas informações protegidas sob sigilo, que as tenham. Então, sob esse aspecto, o que me parece é que, se dados tributários forem encaminhados sem o controle jurisdicional, dados concretos, como foram mencionados, dados de extratos bancários, por exemplo, haverá, nesse caso, mesmo que haja um compartilhamento ou uma transferência dessas informações da vida privada ao Ministério Público, uma situação de verdadeira quebra do sigilo que a lei estabeleceu e, portanto, um controle e um conhecimento do acesso a essas informações a quem não é que não as possa ter, as pode, eu diria mais, deve ter acesso a essas informações quando necessário para investigações criminais. A questão é, este acesso deve ser amplo, indiscriminado, numa camada geral de informações da vida privada, ou, diante de situações, e o mesmo vale para o COAF, o mesmo vale para outras entidades, em que haja uma transferência de dados globais, gerais, nomes e valores globais, estes elementos podem justificar, diante de outros dados probatórios também colhidos na investigação, um pedido de quebra de sigilo bancário, um pedido de quebra de sigilo fiscal para fins de investigações criminais. Este modelo não anula o papel de inteligência, por exemplo, da unidade de inteligência financeira. Este modelo não impede que, das informações recebidas eletronicamente pelas unidades de inteligência financeira, que essas informações, quando além de movimentações atípicas ou suspeitas da prática de crime, que haja comunicação ao Ministério Público. O que impede é que essas comunicações cheguem com um grau e um nível de detalhamento e aprofundamento que verdadeiramente signifiquem uma intromissão na vida privada sem um controle jurisdicional. Os relatórios de inteligência financeira do COAF mencionam dias, datas, valores, a quem foi pago, quem pagou. Isso pode não ser formalmente um extrato bancário, mas substancialmente esses relatórios contêm informações equivalentes e muitas vezes mais detalhadas do que os próprios extratos bancários. Então, com essas considerações, sabendo que os debates irão prosseguir e serão longos, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais espera estar colaborando com essa corte e também cumprindo a sua missão institucional da defesa das garantias e dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Com esse posicionamento e mantendo a jurisprudência sobre a comunicação direta entre instituições financeiras e Receita Federal, mas exigindo que nas comunicações detalhadas para os órgãos de persecução penal haja um prévio controle jurisdicional, se garanta com efetividade o direito à privacidade. Não se desconhece problemas práticos de talvez termos 600 mil comunicações que possam gerar pedidos de quebra de sigilo bancário. Mas o mesmo fenômeno acontece, ou acontecia anteriormente, com as interceptações telefônicas. Porque eram milhares de pedidos, deixa-se de exigir o controle jurisdicional em detrimento de uma maior efetividade da garantia. Não parece esse o melhor caminho para um país que assegura na sua Constituição o direito à privacidade, o direito à intimidade. Com esses esclarecimentos, reitero os meus cumprimentos a Vossas Excelências, a minha honra
e a minha responsabilidade por assumir essa tribuna e espero ter, de alguma maneira, podido contribuir para os debates em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Muito obrigado.